Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Galardo e estou aqui para a gente começar a conversar sobre direito penal. A gente vai falar dos principais tópicos importantes de direito penal para você se preparar para os concursos. Veja, inicialmente, para a gente abrir um dos pontos mais cobrados nos principais editais relacionados a carreiras policiais e outros concursos em geral, eu preciso que você entenda a aplicação da lei penal. É um dos temas mais importantes dentre aqueles que a gente vai conversar. Em relação à aplicação da lei penal, você vai estudar do artigo 1º até o 12º do Código Penal. E você tem, na verdade, vários temas, vários assuntos para conversar aí no meio. Em relação a esses temas do 1º ao 12º, você encontra lugar do crime, você encontra tempo do crime, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, a pena cumprida no estrangeiro, eficácia de sentença estrangeira, contagem de prazos penais e frações não computáveis da pena. Ou seja, são vários temas, vários tópicos que a gente precisa conversar, que são dentro aí desses tópicos que a gente está falando, desses artigos que a gente está falando, tanto com doutrina quanto com jurisprudência e aspectos da própria lei seca. Bom, para a gente ir direto ao ponto, da forma mais objetiva possível, eu queria, acima de tudo, antes de mais nada, começar a conversar com você sobre o lugar do crime e o tempo do crime, tema tão recorrente em concursos em geral. Preste atenção. Toda vez que alguém te perguntar sobre o lugar de um crime e o tempo de um crime, onde ele foi praticado e quando ele foi praticado, eu preciso que você tenha em mente que existem duas formas de cobrança. A primeira forma de cobrança é o examinador te perguntar qual é o nome da teoria que foi adotada pelo Código Penal. A segunda forma de cobrança é ele não querer mais saber de nome de teoria, mas perguntar a você qual é o lugar e qual é o tempo. Então, se você cercar por esses dois lados, você nunca vai errar esse tipo de questão. Tá legal? Vamos lá. Primeira forma de cobrança. Se alguém te perguntar em relação ao nome da teoria que você tem, tanto para lugar do crime quanto para tempo do crime, você vai lembrar de um processo mnemônico. O que é um processo mnemônico? É quando você geralmente faz uma frase, alguma coisa para te ajudar a lembrar, e aí você utiliza isso para, enfim, de alguma forma fazer menção ao que você precisa. Toda vez que você quiser saber de lugar do crime e tempo do crime, você lembra da palavra luta. É isso mesmo, luta mesmo. Você não está na luta para passar no concurso? Então lembra da palavra luta. Por quê? L tem a ver com lugar do crime. U é a primeira letra da teoria que foi adotada, ubiquidade ou mista. T, tempo do crime, e A é também a primeira letra da teoria que foi adotada, atividade ou ação. É basicamente como se eu fizesse o seguinte, olha só. Eu coloco aqui luta, para te ajudar a lembrar, e aí o L seria o lugar de um crime e o T seria o tempo. Todas as vezes que você precisar da teoria, lugar é a teoria com a letra U, e tempo é a teoria com a letra A. Foi como eu falei. Lugar, ubiquidade ou mista. Tempo, atividade ou ação. Tá legal? Aí você consegue aí cercar pelo menos o nome da teoria. Agora, é bem verdade que o mais comum não é a utilização de perguntas relacionadas a nome de teoria. Já caiu em vários concursos, tá? No estado de onde eu venho, que é o Rio de Janeiro, caiu no Tribunal Regional Eleitoral, caiu em concurso de tribunais federais, o TRF, caiu em concurso de polícias civis, já caiu em concurso de Polícia Federal, isso cai para tudo quanto é concurso. Mas mesmo assim, não é o principal, não é o mais comum, não é o mais esperado de uma prova de concurso perguntar lugar, ubiquidade ou mista, tempo, atividade ou ação. Não é. O mais esperado é ele cobrar de você a explicação de qual é o lugar de um crime e qual é o tempo de um crime. Ou seja, ele quer saber onde foi praticado e quando foi praticado. E aí, mais do que saber a teoria, você tem que saber dois artigos do Código Penal daquele grupo do 1º ao 12º. Você tem que conhecer o artigo 6º, que é justamente o que nós temos sobre o lugar do crime, e tem que conhecer o artigo 4º, que é justamente o que nós temos sobre o tempo do crime. Veja, olha só, o artigo 6º vai falar para a gente que considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, peraí, vamos entender, vamos traduzir isso para português, né? O que é conduta? Conduta é uma ação ou uma omissão. Por exemplo, ação de atirar, conduta. Omissão de socorro, conduta também. A ação fazer alguma coisa, a omissão não fazer,
tanto a ação quanto a omissão são formas de conduta. O lugar de um crime é o lugar em que se praticou essa conduta, no todo ou em parte, mas também é o lugar em que o resultado aconteceu. Então, olha como é que isso é uma ficção, porque veja, tudo que você está aprendendo aqui é uma ficção, é uma mentira, entre aspas, porque na verdade é algo que foi criado, não é algo natural, não é algo do mundo, é algo que alguém criou e decidiu que seria dessa forma. Tudo bem? O que se entendeu na época que foi criada esta regra no Código Penal foi o seguinte: olha, eu não quero que o lugar de um crime seja apenas o lugar da conduta. Eu também não quero que o lugar de um crime seja apenas o lugar do resultado. Eu quero que sejam os dois lugares. Percebeu? Aí foi isso que o artigo 6º fez. Considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Traduzindo, o lugar de um crime é o lugar da conduta e o lugar do resultado. Então vamos lá. Se eu considerar para você, por exemplo, que eu quero matar uma pessoa, tá legal? Eu quero matar uma pessoa. Aí eu dou um tiro nessa pessoa, com a intenção de matar aqui no centro da cidade de Salvador, onde eu estou gravando para você. Eu dou um tiro nessa pessoa aqui, em Salvador. Aí ela morre, sei lá, vários quilômetros para cima, lá na região da Praia do Forte. Veja, olha só a situação. Eu atiro com a intenção de matar aqui numa região central, uma região próxima ao centro da cidade de Salvador. Só que a pessoa baleada, ela tenta escapar, ela corre, pega um carro, tenta fugir, procura um hospital, ela acaba morrendo no hospital mais distante, quase 100 quilômetros daqui, na região da Praia do Forte. Preste atenção. Qual foi o lugar em que eu pratiquei a minha conduta criminosa, a conduta de atirar? Aqui no centro da cidade de Salvador. Qual foi o lugar em que o resultado morte ocorreu? Ah, lá na Praia do Forte. Então, o meu crime de homicídio, ele foi praticado no centro da cidade de Salvador ou na Praia do Forte? Resposta, nos dois lugares. Léo, mas como é que um crime pode ser em dois lugares? Como é que uma coisa pode ser em dois lugares? Veja, como eu disse, é uma ficção, é uma mentira, é algo que foi criado. Poderia ser só o lugar da conduta, do tiro aqui no centro de Salvador? Sim. Poderia ser só o lugar do resultado, lá na Praia do Forte? Sim. Mas o legislador, quando criou o artigo 6º do Código Penal e adotou a teoria da ubiquidade ou mista, ele decidiu que não, que ele queria que fossem os dois. Então é aqui e lá. Agora, o tempo do crime é diferente. O tempo do crime trabalha com outras regras. A tal da teoria da atividade ou ação, agora do artigo 4º, já vai falar que o tempo do crime é só o da conduta. Olha como é fácil você misturar isso. Olha como é fácil você confundir essas questões e acabar misturando uma com a outra. Percebeu? Vamos melhorar o meu exemplo. Eu disse que eu dei um tiro com a intenção de matar a pessoa no centro de Salvador. Mas vamos colocar um horário nisso. Isso foi às 2 da tarde. E aí eu disse que ela morreu lá na Praia do Forte. Só que isso foi às 4 da tarde. Qual é o lugar do crime? Centro de Salvador e Praia do Forte. Agora, qual é o tempo desse crime? Somente 2 da tarde. Percebeu? Porque agora eu só quero saber do tempo da conduta. Eu não me importo com o tempo do resultado. Veja, isso não é uma questão de concordar ou discordar, é uma questão de aceitar. Você só tem que aceitar essa regra e entender o seguinte: olha, não é que eu concorde, que eu goste ou que eu não goste. Essa é a regra que foi colocada, são as regras do jogo. Se você quer passar no concurso, tem que saber as regras do jogo. Depois que você passar, aí a gente vai, escreve um livro, um artigo criticando, falando que tinha que ser diferente, mas hoje, regra de jogo é isso, tá legal? Olha o que você aprendeu em pouquíssimos minutos. São poucos minutos, a gente mal começou a conversar e você já tem informações importantes. Se alguém te perguntar lugar de um crime, você diz que é a teoria da ubiquidade ou mista, lá do artigo 6º do Código Penal. Se alguém te perguntar o tempo de um crime, você diz que é a teoria da atividade ou ação, lá do artigo 4º do Código Penal. Ah, Léo, e se me perguntarem, tá bom, qual é o lugar, tá bom, qual é o tempo? Aí você fala que o lugar de um crime é tanto o lugar da conduta quanto o lugar do resultado. E se te perguntarem qual é o tempo de um crime, você fala que é somente o tempo da conduta. Percebeu? Pronto. Informação passada, um ponto a gente já consegue garantir aí nas nossas provas. Agora, tem um cuidado que você tem que ter, que é o seguinte: é muito comum você ser cobrado numa mistura, uma questão interdisciplinar.
Não digo misturar direito penal com direito civil, penal com processo penal, isso acontece, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: dentro do próprio direito penal, você encontra situações de interdisciplinariedade. Quer ver? Uma coisa é estudar lugar do crime e tempo do crime, que está dentro do quê? A aplicação da lei penal, artigo 1º ao 12º. Outra coisa totalmente diferente, tem nada a ver com o que eu estou falando, é um outro assunto que fica em outra aula, em outros blocos e não tem relação com isso, é estudar a imputabilidade, que é a capacidade das pessoas serem responsabilizadas por aquilo que elas fazem. Ou seja, são dois assuntos totalmente diferentes, né? O lugar do crime e tempo do crime, artigo 6º e 4º, respectivamente. Agora, imputabilidade, artigos 26, 27 e 28 do Código Penal. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as bancas de concurso misturam esses temas. Léo, como é que eles vão poder misturar uma coisa com a outra se são totalmente distintos? Olha só, anota o seguinte, presta atenção e acompanha no material que eu disponibilizei para você. Todas as vezes que eu perguntar a você sobre idade de uma pessoa, eu quero que você tenha em mente o artigo 27 do Código Penal. O que o artigo 27 do Código Penal fala pra gente? Ele fala sobre a imputabilidade penal sobre idade, porque a imputabilidade você vai ver em blocos específicos que ela tem relação com saúde mental, ela tem relação com idade e ela tem relação com emoção, paixão e embriaguez. Eu agora estou focado, estou preocupado somente com a questão da idade. Presta atenção em relação à idade no seguinte: o 27 fala que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Léo, legal, você falou o artigo, mas eu não entendi nada. Porque, primeiro, eu não sei o que é inimputável, então já começa por aí. Então tá bom, presta atenção, vamos dar um passo atrás. Na sociedade, só tem 3 grupos de pessoas, tá? Eu tenho que estar num dos 3, você também, seus pais, meus pais, minha filha, seus filhos, caso você já tenha filhos, todas as pessoas que você imaginar, o louco que passa pela rua, o mendigo, qualquer um. Todo mundo só pode estar dentro de um desses 3 grupos que eu vou falar. Ou você é imputável, ou você é semi-imputável, ou você é inimputável. Tá legal? Tá tudo no material, tudo que eu falo você está acompanhando. Mas vamos lá. Qual é a diferença de ser imputável, semi-imputável e inimputável? Qual é a relação entre esses assuntos? Imputável, a própria palavra ajuda. Imputável, aquele a quem pode ser imputada a conduta. O imputável é aquele que responde pelo que faz. Ele é responsabilizado por seus atos. Se ele fizer alguma coisa, ele vai responder, ele vai ser responsabilizado por isso penalmente. Então, se você é imputável, se prepara para responder por aquilo que você fez. Agora, no outro extremo, do outro lado, totalmente oposto, o inimputável é aquele que não responde pelo que faz. Exatamente, ele não é responsabilizado por seus atos, ele pode fazer a besteira que for, que ele não será punido, ele não será responsabilizado, ele não vai sofrer qualquer represália no campo do direito penal. E quem é o semi-imputável? É a coluna do meio, é aquele sujeito que está no meio do caminho. O semi-imputável, digamos que ele é um indivíduo que ele não é nem imputável nem inimputável. Ele não é nem a pessoa que responde, nem a pessoa que não responde. Ele está no meio do caminho, está em cima do muro. Por isso, semi-imputável. Tá bom, Léo, e o semi-imputável vai acontecer o que com ele? O imputável responde, o inimputável não responde. E o semi-imputável? Bom, ele não está em cima do muro, então ele responde com pena reduzida. Ele tem uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Então, olha só como é que é fácil. Olha para qualquer pessoa da sua família, inclusive você mesmo, olha no espelho. Você só pode ser imputável, e aí vai responder pelo que faz, semi-imputável, e aí vai responder mais ou menos com uma pena reduzida, 1/3 a 2/3, a famosa responsabilidade penal diminuída, ou então será inimputável e não vai responder por nada que fizer. Legal? Tranquilo? Agora vamos lá. Volta para o 27. Olha o que o 27 fala para a gente. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Olha o grupo que eles estão, inimputáveis. Ficando sujeitos às normas estabelecidas
na legislação especial. Então, peraí, o menor de 18 anos é inimputável? Então ele não responde. Ele não responde pelo que faz. Ele não é responsabilizado por seus atos, por suas condutas. Claro, não estou dizendo que ele vai para casa e vida que segue. Não. Olha, eles são penalmente inimputáveis, mas espera aí, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Eles podem não responder pelo Código Penal, praticar crime, mas eles respondem na legislação especial. O que é isso? É a lei especial chamada de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Então, se eu sou menor de 18 anos, de acordo com o artigo 27, eu sou inimputável. Eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou responder penalmente. Claro, sofro uma medida na forma do ECA, mas penalmente, Código Penal, prisão, não sofro qualquer sanção nesse ponto. Tá legal? Isso que ele fala para mim. Léo, tá bom, entendi, mas se ele diz que os menores de 18 anos são inimputáveis, não respondem, então quem é imputável? Quem é que responde? É o outro lado, é o maior de 18. Percebeu? O maior de 18 responde. E curioso, eu disse que imputabilidade era estudada no 26, no 27 e no 28. Lembra disso? Então, aí eu falei que as pessoas podem ser imputáveis, semi-imputáveis ou inimputáveis. O 27 é o único artigo que é diferente. O 26, que a gente vê lá para frente, ele tem imputável, ele tem semi-imputável, ele tem inimputável. O 28 também tem imputável, semi-imputável e inimputável. Mas o 27 é diferente de todos, porque no 27 ou você responde imputável ou você não responde inimputável. Não tem meio termo. E sabe por que não tem meio termo? Porque eu sou maior de 18 e aí eu respondo, ou eu sou menor de 18 e aí não respondo. Não tem como ser diferente disso. Não existe ninguém entre os dois. Não, eu não sou maior, mas não sou menor. Não existe. Ou eu sou maior ou eu sou menor. E aí eu vou te fazer uma pergunta que parece óbvia, parece boba, mas que muita gente erra. Olha só, quando é que eu me torno maior de 18? Qual é o momento em que eu viro maior de 18? Ah, Léo, isso é óbvio, 19. Não, não é. E aí? Ah, então, sei lá, 18 anos e um dia? Também não. Viu como é que não é óbvio? Vamos lá, o que o STJ falou? Quando é que eu me torno maior de 18 anos? Eu me torno maior de 18 anos a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos, independentemente do horário de nascimento. Não importa a hora que eu nasci 10 horas da noite, não importa. Quando entrar no dia do aniversário de 18, você se torna maior de 18. Percebeu? Léo, faço aniversário dia 24/6, 24 de junho. Esse é meu aniversário. E o interessante é o seguinte, eu nasci 10h30 da noite no dia 24/6. Quando é que eu ganho mais um ano? Quando é que eu saio da idade atual e ganho mais um ano? Quando eu entrar no primeiro instante desse dia 24/6. Quando tiver no dia 23, aí deu meia-noite, 0 hora, começou o dia 24, pronto, ganhei mais um ano. Ah, Léo, mas espera aí, você só nasceu 10h30 da noite? Não importa. Eu posso ter nascido 10h30 da noite, para cortar bolo, posso ter que esperar 10h30 da noite, mas para ganhar mais um ano para o direito, eu só preciso entrar naquele dia 24/6. Então é o que acontece com os 18 anos. Eu sou menor de 18, inimputável, até o último instante da véspera do aniversário de 18 anos. E eu me torno maior de 18 anos, imputável, a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 18 anos. Léo, molezinha, hein? É, molezinha. Por isso que não tem, né? O único artigo que é diferente do 26 e do 28 não tem semi-imputável, não tem coluna do meio. Porque eu sou menor ou eu sou maior. Tá, já entendi, mas peraí. Qual é a relação disso que você está falando? Esse tema cansativo, que me dá sono, com o lugar do crime e com o tempo do crime? Qual é a relação de uma coisa com a outra? Onde é que eles se conectam? Porque você falou que eles caem juntos na prova. Onde é que eles se conectam? Agora que é o grande ponto. Presta atenção. Eu disse a você que eu sou inimputável na forma do artigo 27 enquanto eu tiver 17 anos, ou seja, até o último instante da véspera do aniversário de 18. E disse também que eu me torno imputável, respondo por meus atos, quando eu viro maior de 18 anos, ou seja, a partir do primeiro instante do dia do aniversário. Tá. Disse também que o tempo de um crime é o tempo da conduta, pouco importando o tempo do resultado criminoso.
Agora vem comigo. Pensa comigo. Olha a questão de prova. O garoto tem 17 anos, tá? Ele faz 18 anos amanhã. Amanhã. Hoje ele tem 17, mas amanhã ele passará a ter 18. Só que ele sai para comemorar hoje. Ele sai para uma festa hoje, ele sai para comemorar, ele sai para curtir hoje, antes, tá? Na véspera. Aí quando dá 10 horas da noite de hoje, véspera do aniversário de 18 anos, ele tem uma briga, se mete numa discussão, num problema com um desafeto dele, um inimigo, alguma pessoa. Ele pega uma faca e dá uma facada com a intenção de matar, o famoso animus necandi. Aliás, isso aparece muito, né, em provas às vezes, quando você tem o animus necandi, quando você tem o animus laedendi, quando você tem o animus furandi, né? O que é isso? Animus necandi, animus laedendi, animus furandi. O animus é o dolo, tá? Necandi é o dolo de matar. Laedendi é o dolo de ferir. E eu já ouvi que animus furandi é dolo de furar, mas você não vai falar isso pra mim, não. O animus furandi é o dolo de subtrair. Então, se com animus furandi eu pego o seu celular, eu estou subtraindo o seu celular, eu estou furtando o seu celular. Se com animus necandi eu atiro em você, é porque eu queria te matar. Se com animus laedendi eu atiro em você, é porque eu queria te ferir. Ah, não, isso é importante? Olha, para mim era totalmente desnecessário saber isso, mas eu já vi bancas cobrando isso. Então, é aquilo, né? É bom a gente saber, acho que não custa nada a gente conhecer essas questões, tá legal? Bom, por que eu disse isso? Porque eu falei que ele tinha saído para passear e para comemorar com os amigos, que ele faria aniversário no dia seguinte. Aí nessa véspera do aniversário, ele tem uma briga lá, uma confusão com o desafeto, com o inimigo. Ele pega uma faca e com ânimos necandi, com intenção de matar, ele dá uma facada no seu inimigo às 10 da noite desse dia. Sabe o que acontece? O inimigo é levado para um hospital, é conduzido para um hospital, passa por um procedimento cirúrgico, um procedimento de emergência, e ele não resiste aos ferimentos e vem a óbito algumas horas mais tarde. Para ser mais específico, às 2 horas da manhã do dia seguinte. Olha só a situação que eu te dei. Eu estou dando a facada com a intenção de matar às 10 da noite da véspera do aniversário de 18 anos. E quando é que ele morre? Quando já são 2 da manhã do dia do meu aniversário de 18 anos. Pode parecer algo simplório, mas para pensar. Eu dei a facada menor de 18, inimputável, e vi o resultado morte da vítima acontecer, maior de 18, imputável. Quando eu pratiquei a conduta, eu era menor. Quando a vítima morreu, eu era maior. Viu o que ele faz? Aí ele pergunta se eu respondo. Será que eu respondo pelo que eu fiz? Vamos lá. Qual é o tempo de um crime? Teoria da atividade ou ação. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O tempo do crime é o tempo da conduta. Então, quando que esse crime foi praticado? Se foi na conduta, foi na facada, foi na morte ou foi nos dois? Foi na facada. Porque a conduta é a facada. Então, olha que curioso. Ele pode ter morrido sim quando eu era maior. Mas a facada, a conduta, foi quando eu era menor. Então, pouco importa que eu já tinha 18 anos quando ele morreu. Eu não respondo pelo que eu fiz na forma do Código Penal. Eu não sou responsabilizado por homicídio. Eu respondo apenas na forma da legislação especial, o tal do ECA. Ato infracional análogo a homicídio. Percebeu? Você só consegue acertar isso sabendo que o tempo do crime é o tempo da conduta. Porque o crime começa menor e termina maior, conduta menor, resultado maior, e agora? É a conduta que interessa. Então, o que você aprendeu em resumo? Você aprendeu o seguinte, que você consegue matar várias questões de prova se você tiver essa maldade, essa malícia, se você conseguir prestar atenção nesse ponto. Toda vez que te perguntarem esses aspectos, você tem que ficar atento. Agora, tem alguns detalhes adicionais que podem cair? Tem. Por exemplo, tem crimes que a gente chama de crimes permanentes. O que são crimes permanentes? Permanentes são aqueles crimes em que a consumação não é um ponto, não é instantânea, não é uma coisa ali. A consumação é todo um
Intervalo é todo um período. Os crimes permanentes são aqueles em que a consumação se prolonga no tempo, se protrai no tempo, se estica no tempo. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Se eu te sequestro hoje e te liberto do cativeiro daqui a um mês, o crime não foi praticado nem hoje, nem daqui a um mês. Ele é praticado todo esse período, esse mês inteiro. Tanto que eu posso ser preso em flagrante a qualquer tempo. Então, olha que curioso. Se o crime dura todo esse período, todo esse intervalo, de agora até daqui a um mês, se eu, por exemplo, me torno maior no meio do caminho, eu sou maior e respondo. Porque no meio do caminho aconteceu aquela situação. Tá legal? Pessoal, então olha só. Para a gente poder fechar esse primeiro bloco, eu só queria te passar o seguinte. Vamos lá, vamos resumir o que a gente viu e vamos checar se a gente de fato entendeu aquilo que era importante, tá? Aqueles pontos que a gente tinha que ter com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cautela. Eu quero que você tenha sempre em mente, que se alguém te perguntar sobre lugar do crime e sobre tempo do crime, você tem que se preocupar com duas respostas possíveis. Primeiro, a teoria que o Código Penal adotou. Segundo, a explicação. Teoria do lugar do crime, ubiquidade ou mista. Artigo 6º. Teoria do tempo do crime, atividade ou ação. Artigo 4º. Tá bom. E o que elas significam? Lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar em que se praticou a conduta, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Em português, claro, é o lugar da conduta e o lugar do resultado. São dois lugares. Agora, tempo do crime, artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Português, claro, é só o da conduta. Tá legal? Show. Como é que ele cobra isso? Misturando com o artigo 27, que fala que quem é menor de 18 não responde, quem é maior de 18 responde. Aí ele bota um sujeito praticando a conduta criminosa menor de 18 e o resultado acontecendo maior de 18. Veja, ele não responde, porque se o tempo do crime é o tempo da conduta e ao tempo da conduta ele era menor, então o que importa é que para todos os efeitos desse crime ele era menor, o que significa que não praticou o crime, praticou mero ato infracional e vai responder apenas na forma do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o próximo bloco, a gente vai ter que fazer o seguinte agora. A gente vai ter que dar mais um passo dentro da aplicação da lei penal para poder conversar agora sobre a continuação dos assuntos. Agora seria o tempo do crime, o lugar do crime. Léo, mas você não acabou de falar isso? Não. Não confunda lugar do crime e tempo do crime com lei penal no tempo e lei penal no espaço. Eu falei sim, eu falei de lugar do crime, mas eu ainda vou falar de lei penal no espaço. Eu falei sim de tempo do crime, mas eu ainda vou falar de lei penal no tempo. O próximo bloco será especificamente sobre lei penal no tempo, que pode cair de 3 formas na tua prova: cenários legislativos, leis excepcionais ou temporárias e súmula 711 do STF, tá legal? A gente vai cercar um a um a partir do momento que a gente trocar de bloco agora. É rapidinho e eu já te encontro. Um abraço e até já. Tchau.